Declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião tem por finalidade debater o acesso e a qualidade da atenção à saúde e o financiamento e a transferência de recursos federais para ações e serviços públicos de saúde no Distrito Federal, em atendimento ao requerimento número 7 de 2022, de minha autoria. A audiência pública será realizada em caráter interativo, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet e também pelo telefone da Ouvidoria do Senado Federal, 0800 061 2211. Hoje recebemos para essa audiência pública, para esse debate construtivo sobre a saúde pública no Distrito Federal, o senhor Pedro Costa Queiroz Zancanaro, que é secretário adjunto de Assistência à Saúde do Distrito Federal. Recebemos também o senhor Gutenberg Fialho, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Estamos aguardando a presença da senhora Deise Amarilho, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Está aqui também a enfermeira Lídia Pérez, que é do Hospital Regional do Gama. Estamos também aqui com a presença, de forma virtual, da senhora Neide Glória Garrido, coordenadora geral de Planejamento e Programação das Ações de Saúde do Ministério da Saúde, e também do senhor Antônio Leopoldo Nogueira Neto, coordenador geral de Garantia de Atributos da Atenção Primária, também do Ministério da Saúde. Não sei se eu esqueci alguém. Bom, nós vamos fazer da seguinte forma, para que a audiência pública possa ser produtiva e possa ter um caráter mais dinâmico. Eu vou dar a palavra ao secretário adjunto de Assistência à Saúde do Distrito Federal, para que possa fazer uma explanação sobre o que está sendo feito na saúde do Distrito Federal, por 6 minutos. Depois disso, eu farei questionamentos como autor do requerimento a Vossa Senhoria, também sobre a saúde, e depois abrirei também por 6 minutos para os demais convidados a essa audiência pública. Após isso, darei também um tempo ao secretário para responder às indagações dos convidados dessa comissão e tentaremos fazer uma réplica e tréplica também de 1 minuto para poder termos aqui um debate construtivo sobre a saúde pública do Distrito Federal. Então, passo a palavra ao senhor Pedro Costa Queiroz Zancanaro. Vossa Senhoria tem 6 minutos. Muito obrigado, senador. Em nome do secretário-geral Pafiedache, gostaria de agradecer o convite, saudar também meus colegas, Dr. Gutenberg e todo o dispositivo. Senador, eu gostaria primeiro esclarecer como estamos numa comissão de fiscalização e controle, para falar também sobre as emendas, que logramos êxito em empenhar 96% das emendas parlamentares que foram, não só das emendas, mas de todo o nosso, a despesa autorizada total, a gente conseguiu empenhar 96,1% desse valor, o que demonstra que, apesar dos cortes de orçamento que a Secretaria sofre, a gente tem uma capacidade, a gente evoluiu numa capacidade de execução de recursos que eu considero bastante satisfatórios. Os 4% em que a gente não consegue executar, geralmente são por indisponibilidade do produto a ser comprado ou por uma questão de exacerbação dos preços desses produtos, quando a gente observa que a inflação ela acontece, que a inflação... Alô, tá ouvindo?
que a inflação ela acontece, mas quando a gente coloca a questão da pandemia, ela aconteceu ainda mais. Os 10% que a gente vê no último ano, a gente teve com a pandemia superinflação de alguns itens médicos hospitalares. Posto isso, eu posso apresentar um breve panorama da saúde no Distrito Federal. A gente está longe de estar numa situação boa ou confortável. A gente enfrentou uma pandemia que durou 1 ano e meio, praticamente. Sabe-se lá se ela já está terminando. A gente considera que sim e tem esperança que sim. Mas a gente enfrenta uma segunda pandemia em doença mental, em questões de saúde mental, e enfrenta também um represamento muito grande da assistência, principalmente que deveria ter sido dada a pacientes durante a pandemia. Então, a gente tem represamento de pacientes diabéticos, hipertensos. O diabético hoje chega em insuficiência renal, o hipertenso chega hoje com AVC. Por isso que a gente tem um reflexo, neste momento especificamente, de superlotação dos hospitais. Essa superlotação na atenção dos adultos acontece por essas doenças que foram represadas, cujo cuidado foi represado durante a pandemia, até pelo medo do paciente de procurar a unidade básica de saúde, e também por uma epidemia de dengue que estamos enfrentando, é algo endêmico. A gente está tendo hoje 500% de aumento em relação ao ano passado. Infelizmente, a gente tem uma expectativa de ainda piorar um pouco. A gente tem os picos de dengue geralmente na 20ª semana epidemiológica, o que deve dar em torno do dia 20 de maio. E isso faz com que a gente tenha, sim, uma superlotação. Alguns hospitais estão em bandeira vermelha, bandeiramento vermelho, que é uma restrição de atendimento apenas para casos em que você consegue salvar a vida do paciente. A gente tem hoje algumas UPAs, que foram abertas 13 UPAs, no Distrito Federal, que teoricamente tem que fazer o atendimento do paciente verde e amarelo. A gente tem tentado cada vez mais deixar a porta da UPA aberta, não deixar a UPA decretar bandeira, exatamente para a gente poder ter um atendimento do verde e amarelo na UPA e o atendimento do laranja e do vermelho nos hospitais. Especificamente sobre cirurgias eletivas, desde outubro do ano passado, quando os hospitais foram autorizados a voltar a fazer cirurgias eletivas, a gente tem feito. A gente tem, até pela própria característica da pandemia, uma quantidade muito grande de cirurgias que acabam sendo urgenciadas. Então, as cirurgias de urgência elas ainda são feitas mais do que as cirurgias eletivas. Nós tivemos, durante a pandemia, uma perda substancial de RH de anestesistas na Secretaria por uma questão de mercado mesmo. Os anestesistas, para ele, não vale a pena continuar na Secretaria, mesmo os que já são antigos de casa. Eles acabam saindo porque ganham 3 vezes mais do que ganhariam num plantão de TPD na Secretaria de Saúde. Eles ganham por fora, então muitos saíram durante a pandemia, foram trabalhar no serviço privado por questões, não estou aqui julgando isso. Então, hoje, a gente tem que sempre que manter uma sala de cirurgia de urgência sempre aberta. Essa funciona 24 horas, porque a urgência você nunca pode fechar. Acaba que o resto de RH de anestesia que sobra é o que você vai fazer cirurgia eletiva. Então, a gente tem, sim, uma fila de cirurgias eletivas grande, em torno de 23 mil cirurgias. Nós temos um complexo regulador que está olhando com detalhamento maior essa fila para ver quais pacientes continuam elegíveis para serem operados. A gente tem alguns hospitais fazendo forças-tarefas para acelerar alguns tipos de cirurgia. Então, a gente teve, por exemplo, no Gama, a gente teve uma força-tarefa de cirurgias ortopédicas. Começaram com tinham 67 pacientes, terminaram com 15. A gente teve semana passada uma força-tarefa de cirurgias gerais no HRT. Vamos fazer ainda uma força-tarefa de cirurgias gerais no Hospital da Ceilândia. E tem alguns desafios. Os desafios, eu assumi a Secretaria Adjunta no dia 21 de fevereiro, ordenei imediatamente que uma verba de contrapartida, que é uma verba que a gente ganha das escolas, dos nossos hospitais e escolas, fosse empenhada para comprar o que fosse mais urgente. Então, a gente está comprando perfuradores para cirurgias ortopédicas, arcos cirúrgicos para os centros cirúrgicos, focos cirúrgicos, mesas e bisturis elétricos, para a gente tentar equipar o nosso parque tecnológico nos centros cirúrgicos. Deu os meus 6 minutos, eu vou devolver a palavra para o senhor agradecendo. Se o senhor quiser depois me franquear mais tempo, eu posso dar ainda algumas inclusões sobre outros detalhes a seu dispor. Obrigado. Obrigado, senhor Pedro Zancanaro. Primeiro dizer que essa é uma audiência pública importante.
já que a saúde pública do Distrito Federal ela é custeada também com recursos federais. Então, essa comissão de transparência, fiscalização e controle, ela precisa também observar isso. E é importante que se faça aqui uma avaliação e um controle da qualidade da saúde pública no Distrito Federal. Além disso, é importante também que nós podemos trazer aqui, quero citar a presença agora aqui na comissão dos senadores, o senador Alci Lucas está chegando aqui do Distrito Federal, o senador Stevenson Valentim também está aqui prestigiando essa audiência. É importante também dizer que, no meu caso particular, eu priorizei a saúde em todas as minhas emendas ao orçamento desde o ano de 2015. Inclusive destinando recursos para o custeio da saúde pública, que é uma coisa que os parlamentares não costumam destinar recursos. Eu destinei, inclusive, para o custeio. Destinei recursos para a compra de equipamentos para os hospitais públicos, para a compra de medicamentos, para a compra de ambulâncias. Só com emendas minhas foram compradas 14 ambulâncias para o SAMU. Agora, é importante colocar aqui alguns questionamentos. E de forma muito educada, mas é importante para que a gente tente avançar, tente melhorar a saúde pública, que é o objetivo de todos do Distrito Federal. Bom, primeiro com relação às consultas e cirurgias. Nós temos pessoas hoje no Distrito Federal que estão esperando há mais de um ano uma consulta na rede pública. E isso não pode ser encarado como algo normal e natural. Nós temos pessoas hoje que estão esperando há mais de 3 anos uma cirurgia na rede pública. Isso é a vida real das pessoas. Então, isso é algo grave que precisa ter uma resposta por parte do poder público. O hospital de base do Distrito Federal, ele possui 16 centros cirúrgicos. Na madrugada, ficam abertos apenas 2. Ficam 14 ociosos. Nos finais de semana, ficam abertos apenas 2. Ficam 14 ociosos. Nós tínhamos que marcar cirurgia eletiva 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Pagar um extra para os profissionais, para eles fazerem essas cirurgias, fazer um mutirão de cirurgia. Não dá para ficar as pessoas esperando há mais de 3 anos uma simples cirurgia na rede pública. Esse é um sistema que não funciona, enquanto os leitos estão ociosos. E estou colocando aqui apenas o exemplo de um hospital público do Distrito Federal. Então, eu queria saber de Vossa Senhoria, que responde e que está aqui como representante da Secretaria de Saúde, que é a secretária adjunto de Assistência à Saúde do Distrito Federal, por que isso não é feito? Por que não é feito um mutirão de cirurgias? Por que não se anda mais rápido com essas filas? Entendeu? Acho que esse é o objetivo de toda a sociedade do Distrito Federal. Então, queria deixar aqui, em primeiro lugar, esse questionamento a Vossa Senhoria, se puder responder, para eu já passar para o segundo. Alô? Senador, obrigado pela sua pergunta. Então, nós temos hoje aproximadamente 24 mil cirurgias eletivas aguardando serem feitas. A gente tem um complexo regulador que domina a totalidade dessas cirurgias. Eles têm tudo listado qual é a prioridade de cirurgia. A maioria das especialidades cirúrgicas, desses total de 24, por exemplo, 21% são de cabeça, pescoço e otorrino, que são feitos só no hospital de base, só no IGES. A gente tem um complexo regulador fazendo um pente fino nessa fila e a gente está desempenhando algumas forças-tarefas ou mutirões de cirurgias em alguns hospitais. Fizemos mutirão de ortopedia no Gama, mais ou menos uns 20 dias atrás, operamos 50 pacientes. Fizemos semana passada mutirão de cirurgia geral para operar hérnia e vesícula no Hospital de Taguatinga e vamos fazer semana que vem no Hospital da Ceilândia. Nós estamos tentando fazer, sim, uma quantidade de cirurgias eletivas maior e vamos conseguir acelerar ainda mais esse procedimento quando entrarem mais anestesistas que nós estamos contratando com verba para contrato temporário. A prioridade é para anestesistas e neonatologistas, que são 2 categorias que estão com falta enorme. A gente tem a expectativa, sim, de aumentar ainda mais a quantidade de mutirões que nós vamos fazer.
Hoje, no DF, são feitas em torno de 1.000 cirurgias por semana. Dessas, 60% a 65% são de emergência e 30% a 35% são cirurgias eletivas, e incluem-se aí as cirurgias ginecológicas, os partos. Então, a gente tem uma produtividade. Ano passado, em 2020, por exemplo, a gente não baixou. Foram 58.000 cirurgias em 2019, 60.000 cirurgias em 2020, 59.000 cirurgias em 2021, e a expectativa, pelo que a gente tem esse ano, é de conseguir bater esse número. Então, o aumento da quantidade, da capacidade de operação, capacidade de operar que a gente vai ter, vai ser quando a gente conseguir contratar mais RH. Hoje, a gente tem RH de anestesia sendo um fator limitante dentro do centro cirúrgico. Então, nosso foco principal no concurso, por exemplo, que vai ter no dia 6 de junho, a prova, concurso regular da Secretaria de Saúde, nossa prioridade vai ser para contratar as 4 áreas que mais precisam. Vai ter vaga para todas as especialidades, mas vai ser anestésio, psiquiatra, neonatologista e clínico. 30 vagas para anestesiologistas com cadastro reserva infinito. Então, quanto mais quiserem entrar, mais vão poder entrar. Então, isso é a resposta para a cirurgia, não é uma resposta que vem na velocidade que a gente gostaria. Agora, em relação a um paciente esperando 3 anos, realmente eu precisaria para dizer para o senhor com mais propriedade qual é o detalhe, porque cada área, cada subespecialidade cirúrgica tem uma velocidade. É muito mais fácil você operar, por exemplo, hérnia e vesícula, que são 2 afecções, 2 órgãos que precisam ser, vamos dizer, a cirurgia para correção de hérnia e uma cirurgia para tirar uma vesícula. É feita em todos os hospitais. Cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, é feita exclusivamente no hospital de base. Cirurgia ortopédica é feita Ceilândia, Paranoá, Planaltina, HRT, Gama. Só que aí a demanda para uma cirurgia ortopédica ela é muito grande, porque ela é constante. O trauma ele continua acontecendo, os acidentes continuam acontecendo. Então, você tem uma quantidade de cirurgias de urgência muito grandes para operar sempre na ortopedia, então tem sempre fila. Então, assim, a capacidade de operar ela aumenta à medida que a gente consegue capitanear RH. Hoje, o que está faltando é anestesista. Agora, não é normal nós termos 24.000 pessoas esperando uma cirurgia e o sistema não consegue andar, porque esse número só cresce, vai crescendo. Ao invés de diminuir, nós precisamos ter um grande mutirão de cirurgia. Não tem cabimento, por exemplo, um hospital como o Hospital do Base, ter na madrugada ou nos finais de semana, de 16 centros cirúrgicos, apenas 2 funcionando. É preciso marcar cirurgia, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Dar um extra para os profissionais para fazer as cirurgias, pagar por cirurgia, e se for possível, contratar também fora profissionais, mas fazer um grande mutirão. Não tem cabimento a saúde ter o orçamento que ela tem no Distrito Federal e nós temos 24.000 pessoas esperando uma cirurgia na rede. Eu queria, para não se estender muito, vou passar também depois a palavra para os convidados, apenas falar com relação a um tema que me é muito caro, que é a questão da oncologia no base. A oncologia no base, inclusive destinei recursos também de emendas para a oncologia do base. A oncologia do base, ela funciona muito bem, mas tem uma fila de espera. E essa fila também precisa andar mais rápido, porque o câncer não espera. O câncer, às vezes, uma semana na questão do câncer, significa que você está matando uma pessoa. Então, eu queria saber, hoje, quantas pessoas estão aguardando a radioterapia nessa fila e também se há pacientes com tratamento interrompido, que também ocorre, também nós temos dados de que tem casos onde o tratamento está sendo interrompido, que não está conseguindo ter a sequência desejada. Queria saber de Vossa Senhoria. Senador, na oncologia do base, assim, via de regra, o IGES tem passado por algumas dificuldades adicionais às dificuldades que a Secretaria de Saúde passa. Isso é claro, se o senhor puder, quando o senhor olha recentemente os acontecimentos recentes. Então, assim, a oncologia no hospital de base, ela tem uma via de entrada para casos graves
e a via regulada, que é a entrada normal para todos os pacientes que têm um diagnóstico de câncer. É bom lembrar que a oncologia ela só aceita o paciente depois que ela tem biópsia. Então, depois que o paciente entra na oncologia, via de regra, os pacientes conseguem ser acompanhados. Eu não me atualizei nesse dado para dizer para o senhor quantos pacientes estão aguardando, então eu posso me atualizar até o final dessa audiência, eu passo para o senhor com o maior prazer. Eu não tenho essa informação de quantos pacientes estariam esperando para serem atendidos ou se há casos de interrupção. O que eu tenho para o senhor é uma equipe extremamente compromissada de oncologia no hospital de base, que os casos que eu pude acompanhar mais de perto são casos que são cuidados até o final. Um paciente com sarcoma no braço, inclusive foi visto, um sarcoma recidivado foi visto, está fazendo radioterapia. Uma paciente que a gente caminhou com câncer de cólon, entrou pela via rápida, que é quando o paciente vem com encaminhamento categoria vermelha, ele passa reto na fila da oncologia, foi atendido, foi operado, está fazendo radioterapia. Então, assim, agora, realmente, câncer é a doença do século, né? Infelizmente, a gente tem uma explosão do número de pacientes com câncer. Quiçá a gente tivesse métodos de prevenção mais amplos, como, por exemplo, o carcinoma coloretal. Se a gente tivesse um parque tecnológico para fazer colonoscopia em todos os pacientes a partir dos 45 anos, eu tenho certeza que a gente teria menos pacientes padecendo de câncer coloretal. Fica aí um projeto para o futuro. Mas eu levanto esses dados para o senhor e passo para o senhor com o maior prazer. Inclusive, porque eu destinei emendas para a oncologia do base, essa lista de espera ela me provoca uma certa agonia. Perfeitamente. Eu acho que é uma coisa que precisa ter uma resposta absolutamente rápida por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Bom, eu vou passar a palavra aos demais convidados, também dando 6 minutos, começando pelo senhor Gutenberg Fialho, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Vossa Senhoria tem 6 minutos. Inicialmente, cumprimentar o presidente da mesa, o senador Rigufi, cumprimentar o senador Exalci, o senador Stevenson, cumprimentar o subsecretário, o secretário adjunto, meu colega doutor Pedro, a enfermeira Lília, e bem, senador Rigufi e senhores aqui presentes. É bom deixar bem claro que o caos no sistema público do Distrito Federal não aconteceu na pandemia. A situação é extremamente grave, extremamente caótica antes da pandemia. Eu já denunciava constantemente a incidência absurda de óbitos evitáveis nos hospitais, nos corredores dos pronto-socorro do Distrito Federal. A pandemia agravou. Agravou porque precisou de mais assistência e nós já tínhamos, naquela época, um déficit, senador Rigufi, de mais de 3 mil médicos. Eu aqui aproveito para parabenizar o doutor Pedro por ter aceito a missão de ser secretário adjunto, porque não é fácil, né? Na situação atual, porque falta de tudo, falta de insumos a recursos humanos. E por que falta recursos humanos? Porque não tem política de recursos humanos. Provavelmente, posso até ter enganado, mas o nosso secretário adjunto aqui presente, ele não vai saber dizer quantos médicos faltam, exatamente quantos médicos faltam na rede, né? Você tem um problema grave na atenção primária, que falta médico na atenção primária. Nós tivemos, no governo anterior do ex-governador Rodrigo Hollenberg, a implantação do Converte, onde, pasmem os senhores, se teve a genialidade de transformar, senhores aqui presentes, um pediatra, um ginecologista e um clínico em médico de família com 8 horas aula. Uma especialidade médica básica é, no mínimo, quase 3.800 horas. O governo Hollenberg transformou o clínico, que não queria ser médico de família, ele foi obrigado, porque senão ele ia trabalhar no pronto-socorro e perdia, no mínimo, 3 mil reais de gratificação, em médico de família, para atender pediatria, ginecologia e clínica médica, com dois cursos de duração de 4 horas cada curso. Então, veja a situação perversa. Muitos colegas saíram e a resolutividade desses colegas é muito baixa porque a curva de aprendizado não é o suficiente para atender a demanda, né? O governo atual assume com a proposta de
fazer o que nós chamamos de desconverte, pelo contrário, ele agravou, expandiu o Instituto Social de Base, senador Regufe, que foi uma proposta que nós combatemos. Nós dizíamos que com a criação do Instituto Social de Base, ia se fechar serviço, ia aumentar a exclusão, nós precisávamos aumentar a inclusão, e o que aconteceu? O que nós previmos? Se fechou o serviço, aumentando a inclusão, e os escândalos de desvio de verbas, de recursos, foram se sucedendo. Hoje o IGES é uma usina de escândalos e falta de soro fisiológico à fralda. Não se consegue, não é só oncologia, senador. É ortopedia, é a nefrologia. Para você ter ideia, Pedro, não se opera cálculo renal na rede. O paciente que tem um cálculo renal, ele pode evoluir por insuficiência renal porque não consegue operar um simples cálculo renal. Eu recebi no meu consultório particular uma paciente que está há um ano com um duplo J calcificado na bexiga. Eu vou explicar para vocês o que é um duplo J. É um instrumentozinho que a gente coloca no ureter para drenar a urina e eliminar o cálculo, né, Pedro? Quantos minutos um urologista leva para tirar um duplo J? É cirurgia de ambulatório. Ela não consegue e está calcificado na bexiga, fazendo infecções urinárias de repetição e presta a perder o rim. Então, eu lembro, senador Regufe, senador Isalci, que teve um governador aqui que excluiu por decreto o gerúndio. Estamos fazendo. É assim que administra a saúde no Distrito Federal. Eu visitei o Hospital do Gama em junho do ano passado, e na emergência da clínica médica, eu aqui peço o testemunho da enfermeira Lídia Pérez, que é de lá, que não vai me deixar mentir, até porque nós conversávamos ainda há pouco sobre isso. Eram para ter 5 colegas de plantão, tinha 1. E naquele momento que eu chego no hospital, tinham 3 pacientes em óbitos. A colega, desesperada, quando consulta o prontuário eletrônico, esses pacientes estavam sem ser medicados há 3 dias. Essa situação, Pedro, não avançou. Eu volto em junho, a situação é a mesma, voltei em novembro, a situação é a mesma, e voltei agora em janeiro, e sempre pedindo a interdição do hospital. Interdição do hospital para proteger a população e proteger o profissional. E qual o procedimento que a Secretaria adota? Se contrata médicos temporários, com salário irrisório, né? E aí, Pedro, nós conversávamos ainda há pouco sobre isso, e você mesmo me confessava que com o salário que se paga, Regufe, o profissional não fica. Então, todas essas promessas de contratação de profissionais, se não houver uma reestruturação do plano de cargos e salário, planejamento de contratação de profissionais, não vai resolver o problema. Nós temos um problema também na atenção, não é só na atenção primária. A cobertura da atenção primária do Distrito Federal é uma das menores do país. Nós temos, inclusive, denúncias de equipes de saúde da família que não são consistidas, com informações ao Ministério da Saúde que estão completas com repasse indevido de recursos pelo Ministério da Saúde. É outro problema grave. Né? Além da narrativa de que a situação está funcionando a contento, o que não é verdade. Na atenção secundária e na atenção terciária, os colegas, além de ter poucos profissionais, eles não produzem na sua capacidade máxima. Por quê? Porque falta insumos. Eu tive, há cerca de um mês, fizemos uma segunda-feira de preto, pedindo aos colegas que trabalhassem de preto, sinal de luto pela saúde, lutar por melhorar as condições de atendimento à saúde da população, e protesto. Saio do Agarrão, encontro 2 colegas cirurgiões, senador Isalci. Eles se dirigiram a mim, Gutenberg, nós chegamos aqui 7 horas da manhã, termina o meu plantão 13 horas, não operamos ninguém. Não é por falta de anestesista, não é por falta de insumo, é por falta de competência na gestão. Planejar, tem uma coisa, acaba de entrar aqui o recinto, o ex-secretário Fábio Godin, ele deve saber o que eu vou falar. Existe uma coisa chamada estoque preventivo. Quem tem noção de administração hospitalar sabe disso. O que é estoque preventivo? É um instrumento
de administração hospitalar que você desencadeia quando os recursos estão para acabar. Como é que você deixa faltar antibiótico? Como é que você deixa faltar anestésico? Por que é que não tem anestesista na rede? Brasília tem a maior concentração de médicos do país. E nós só temos, na rede pública, 32% dos médicos da cidade. Qual a média do país? 71% dos médicos dos outros estados trabalham também no serviço público. Em Brasília, apenas 32%. Por quê? Porque falta incentivo, falta políticas públicas de valorização, falta condições de trabalho, falta segurança no local de trabalho e falta salário, falta compromisso com a vida. E aí eu tenho que parabenizar o Pedro, porque realmente ele pega uma tarefa em glória, porque ele não tem apoio da estrutura, não tem apoio do governo, não tem apoio do próprio secretário, que não é da área, não tem experiência, não tem conhecimento, e aí dificulta, inclusive, as condutas que um outro secretário acertadamente quer tomar, né? Por que é que você não consegue operar... você falava ainda há pouco da ortopedia. A ortopedia é um problema sério. Nós temos que operar uma fratura de fêmur em 48 horas. Você leva 30 a 45 dias para operar. Os pacientes estão entrando com lesões nos hospitais, saindo sequelados, recebendo alta para casa sem ser operados e literalmente aleijados. Para concluir, doutor Gutenberg. E para concluir, eu não posso deixar aqui de chamar a atenção de um sofrimento silencioso, que é o sofrimento das mulheres que estão sangrando porque tem mioma, porque tem lesões nos órgãos reprodutivos e não conseguem operar. Vocês sabem o que é uma mulher sangrar dia após noite e ficar anêmica porque não consegue operar de um mioma? Não consegue operar de um adenomioma? Não são, Pedro, as cirurgias da atenção secundária, terciária, que não estão sendo realizadas, não. Cirurgias simples da atenção secundária e que estão afetando drasticamente a qualidade de vida da população, e nós temos um aumento de óbitos evitáveis que nunca registrado. Mas eu encerro as minhas palavras deixando claro aqui que o caos não é da pandemia. O caos existia antes da pandemia e se agravou, evidentemente, com a pandemia. O déficit de médico antes da pandemia era de mais de 3 mil profissionais. Se contratou médicos para a pandemia que não compensou a falta de médico, e com a medida que a pandemia vai se arrefecendo, esses médicos, em vez de serem contratados, eles são dispensados. Então, precisa urgentemente de concurso público para a contratação de profissionais e reformulação do plano de cargos e salários. Essas são as considerações iniciais que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado, doutor Gutenberg. Considerações muito importantes, muito relevantes, e agradeço muito a presença de Vossa Senhoria aqui nessa audiência pública. Passo a palavra agora à senhora Lídia Pérez. Vossa Senhoria tem 6 minutos. A senhora que é enfermeira no Hospital do Gama, no Centro de Obstetrícia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a bancada e agradecer o convite do senador Regufe. E eu venho representar a ponta da assistência, né? Eu sou servidora, trabalho no Hospital Regional do Gama. Eu consigo pontuar sobre o DF inteiro o que a gente tem passado, com fechamento de hospitais, de setores, falta de insumos, de materiais, que não é nenhuma novidade para quem é servidor da secretaria. Mas eu consigo falar com mais tristeza do desmonte do hospital ao qual eu trabalho. Eu percebo que o HRG, que era um hospital referência para o entorno e para as pacientes do DF mesmo, ele está sendo desmontado aos poucos, né? E é com muita tristeza, porque eu sou moradora do Gama, nasci no Hospital do Gama, sou enfermeira lá, enfermeira obstetra, e lá nós temos o maior centro obstétrico em número de partos do DF. Então, nós atendemos uma média de 600 a 700 partos por mês, e o primeiro setor que foi fechado do Hospital do Gama foi a pediatria. E aí nós temos uma grande quantidade de crianças do Gama e do entorno que não tem nenhuma referência de saúde. Além disso, como o doutor Gutenberg pontuou, o que piora a situação é que na atenção básica nós não temos mais pediatras nem ginecologistas, o que afeta não só a saúde dessas crianças, desde a gestação lá com o pré-natal, que eu percebo a falha nítida,
Hoje nós temos um aumento muito grande de casos de sífilis neonatal. E a sífilis é uma patologia que provoca o aborto ou que coloca esse bebê a malformação grave, que coloca em risco a vida e a qualidade de vida, caso ele tenha uma sobrevivência, né? Então, a gente percebe que os profissionais que estão lá na ponta, às vezes o paciente fez 10, 12 consultas de pré-natal, teve um diagnóstico de sífilis, não foi tratada. Por que não foi tratada? Porque às vezes o profissional não é treinado com aquele protocolo, porque não é um profissional que tem essa formação. E aí fechou nossa pediatria. Depois, mesmo com essa demanda alta de parto, que nós temos 600, 700 partos mês, fechou a neonatologia. Ah, mas o Gama é risco habitual. É risco habitual, mas Santa Maria, que é o IGES, que é o nosso hospital de referência, constantemente fecha a porta. Ah, teve algum problema, ele fecha a porta. E a gente recebe esse bebê prematuro. E aí eu recebo um bebê de 34, 35, 33 semanas que nasce sem a mínima condição. E aí, depois que ele nasce, a situação fica ainda pior. Eu vejo o bebê desfalecer nas minhas mãos sem ter para onde referenciar, sem ter uma UTI neonatal. Aí você imagina uma mãe ver o seu filho nascer e ele morrer por falta de uma UTI neonatal. Esse é um sofrimento que eu, enquanto profissional, e os meus colegas que estamos ali, dando a vida diariamente, dando sangue, sem material, a gente já está acostumado. Trabalhar sem material, sem insumo, sem anestésico, sem fio, é normal. Agora, trabalhar sem condição humana de prestar uma assistência nos faz sofrer muito, porque a gente vê que não está ao nosso alcance. Então, daí a gente fica lá ambuzando o bebê o tempo que dá, leva para a retaguarda, que é onde tem um só respirador, e aí esse bebê vai definhando até morrer ou até ele melhorar, porque às vezes Deus é bom. Lá não acontece mais óbito porque Deus é bom e olha para essas pessoas que estão ali jogadas. E aí acaba melhorando. Mas é muito triste, porque quando fecharam a nossa UTI neonatal, a promessa é que ia ter uma ambulância ali na porta, a gente ia ter uma contrarreferência e que a gente ia ter uma assistência direta. Isso nunca aconteceu. E aí comentei com o Dr. Gutenberg agora há pouco sobre um outro serviço que está sendo fechado, né? Então, o pronto-socorro geral também vai ser fechado. Vai ser fechado porque não tem condição, não tem médico. Eu vejo várias vezes, durante a pandemia, a gente lá no Gama só atendia mulheres com Covid positivo se ela tivesse com algum quadro ginecológico obstétrico. Senão a gente referenciava por PS, mas o que acontecia? Ela voltava, porque lá no PS não tinha nenhum médico. E aí a gente tinha que ficar com essa mulher com suporte ventilatório no CO, sendo que eu não tenho a menor estrutura, lá não é clínica médica. E aí até conseguir a vaga para o agarrão, complicava. A gente teve óbito de mulher por Covid gestante lá dentro, né? Então, é um outro serviço que vai ser fechado, que quem sofre é a população, e que eu estou vendo o próximo acontecer, que é o meu setor. Hoje, o Centro Obstétrico do Hospital do Gama, frequentemente era para ter 5 obstetras, 6 obstetras, eu estou tendo vários plantões com 2 médicos. Isso ninguém me contou, eu vejo diariamente. Hoje, provavelmente, eu vou daqui para o meu plantão, eu vou passar por isso de novo. E aí, chega lá, levanta a bandeira vermelha, o paciente chega com sangramento, com trabalho de parto, hemorragia por conta de mioma, de cirurgia que ela não opera, e a gente não consegue, o servidor, ele sofre. Aí muita gente fala que o problema é o servidor público, que a aposentadoria é o servidor público. O servidor, ele dá a vida por ali, né? Então, a gente trabalha com amor e dedicação, mas sem estrutura física, sem o mínimo de suporte, sem o mínimo de RH suficiente, nós estamos adoecendo. E a situação dos pediatras e neonatologistas é ainda mais delicada, porque lá a gente tem, às vezes, um neonatologista para o hospital inteiro. E aí ele não consegue prestar essa assistência, esse suporte. A gente tem que fechar a porta e deixar de receber novas pacientes. Então, assim, é muito triste a situação que nós estamos enfrentando e cada vez mais caótica. Eu acredito que a privatização não é a solução, porque se fosse, teria resolvido no atual governo, que ampliou esse sistema e que a gente percebe que o hospital privatizado, ele fecha a porta sem o menor cuidado. O HRG, ele tem a cultura... No DF inteiro, vocês podem perguntar, de receber o paciente mesmo com superlotação. Às vezes eu não tenho colchão para colocar uma paciente, mas a gente não fecha a porta, a gente recebe a paciente mesmo sem estrutura, sem condição, porque a gente vai prestar aquela assistência mesmo que não seja a melhor possível, mas pelo menos o mais digna possível. Enfermeira Lídia, quero agradecer aqui a Vossa Senhoria por ter aceitado o meu convite. É muito importante que tenhamos aqui também alguém que esteja na ponta, lá no Hospital Regional do Gama,
que vive problemas seríssimos e é um hospital muito importante para toda a população da saída sul do Distrito Federal. Então, queria muito agradecer também a Vossa Senhoria por também ter aceitado o meu convite para estar aqui e relatar essa questão que acontece hoje no Hospital do Gama e no Centro Obstétrico desse hospital. Eu passo a palavra agora à senhora Neide Glória Garrido, que é a representante do Ministério da Saúde, nessa audiência, que é a coordenadora geral de planejamento e programação das ações de saúde do Ministério da Saúde. Com a palavra a senhora Neide. Ela está online, se a secretaria puder ajudar. Muito boa tarde, senador. Me ouvem bem? Perfeitamente, senhora Neide. Tá, obrigada pelo convite, quero cumprimentar a todos em seu nome, e estou aqui ouvindo com bastante atenção e com bastante preocupação a situação do DF, que conhecemos de um modo geral, mas sem dúvida nenhuma, as pessoas que me antecederam e que respondem, né, por áreas no DF têm todos os detalhes que nos consternam e nos preocupam enormemente. O convite que chegou até mim, na verdade, era para comentar sobre os aspectos financeiros. Eu trabalho particularmente com a área da atenção especializada, então não trouxe aqui, até porque temos também um representante da atenção primária aqui, toda a contribuição federal para a saúde no DF, mas sim, eu trabalho especialmente com a contribuição que nós chamamos de teto-MAC, que é o recurso da média e alta complexidade, ou seja, da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. O que eu posso dar de notícias é que o Ministério contribui anualmente no valor atual, com 570 milhões e 455 mil reais para o custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares no DF. Dentro desses 570 milhões, a gente tem 436 que são os recursos sem incentivos, como a gente chama, e 133, os 134, que são incentivos. Eles correspondem à habilitação de serviços especializados, eles correspondem ao impulsionamento que o Ministério faz de políticas sanitárias prioritárias, como atenção ao câncer, por exemplo, está aí dentro, como atividades especializadas em cardiologia, em ortopedia, em neurologia, né? Acho importante trazer também um dado de que a produção de serviços que o DF registra nos sistemas de informação nacionais, né? Se comparada com o teto-MAC, se eu comparar com o total do teto-MAC, que são 570 milhões, isso dá o valor da produção anual, o valor médio, fica em 84% do teto. E se comparar com o teto retirando os incentivos, que são 133 milhões, que isso corresponde a aproximadamente 33% do teto total, passa um pouco de 100%, ou seja, 111%. São dados que a gente costuma avaliar para balizar um pouco o que tem sido, qual é o volume da produção, né, contada pelos dados do Ministério. Além disso, um dado importante também que eu acho bom compartilhar aqui nessa audiência é que o Ministério, de um tempo para cá, o Fundo Nacional de Saúde passou a acompanhar o saldo nas contas bancárias abertas para receber recursos federais. E o DF tem 56 contas, embora já se tenha trabalhado muito para uma
uma consolidação de todas essas contas. O DF ainda mantém 56 contas que juntas têm, em 31 de abril, um saldo de 525 milhões. Se no total, ou seja, de todos os recursos que o Ministério transfere aqui, eu não estou falando só da média e alta complexidade, que é o meu campo e que são os dados anteriores que eu passei. Agora, desses 525 milhões, 352 ou 353, eu estou arredondando para não dar números muito picados, né, correspondem a recursos de custeio, o que significa que uma parte do custeio daqueles 570 milhões a que eu me referi antes está também nesse recurso retido. Eu não sei se há interesse em alguma pergunta especial, né, ou mais específica, mas em relação ao debate que eu estou ouvindo aqui, ao interesse do que eu estou entendendo na comissão, acho que esses são os dados que preliminarmente eu teria para trazer. Agradeço novamente o convite e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Bom, senhora Neide, agradeço também a Vossa Senhoria ter aceitado o convite para estar aqui e dizer que a questão de recursos, a questão financeira é muito importante, por isso é importante que o Ministério da Saúde também participe dessa audiência pública e por isso eu fiz questão de convidar o Ministério da Saúde. Agora, é importante dizer que no sistema nós temos hoje 352 milhões em caixa para gasto com custeio. Então, também não é só uma falta, não é falta de recursos. Nós precisamos, senhora Neide, de mais recursos para o DF, e eu faço questão de brigar por isso, mas não é problema apenas de falta de recursos. Nós temos, nesse momento, 352 milhões em caixa para custeio da área de saúde, de transferência do governo federal. Então, é importante que a Secretaria de Saúde resolva esses problemas gravíssimos que nós estamos tocando aqui, colocando aqui. Agora eu vou passar também a palavra aos senadores presentes. Primeiro ao senador Stevenson, com a permissão do senador Exalci, que chegou aqui primeiro. Senador Stevenson, Vossa Excelência também tem 6 minutos e agradeço a Vossa Excelência de estar aqui presente nessa comissão, Vossa Excelência que é assíduo nessa comissão e de discutir também os problemas da saúde da capital da República. Obrigado a Vossa Excelência por estar aqui. Eu que agradeço, senador Regufe, presidente, senador Exalci, a todos presentes. Bom, o senhor falou o problema do Distrito Federal, mas estou vendo que é o problema do Brasil todo. Há uma dúvida que eu tenho aqui, eu queria saber, questionar o Gutenberg. Infelizmente, o senhor está aqui hoje na situação de direcionar as perguntas para o senhor, né? Eu ouvi atentamente, são 24... serve para os dois. Serve para os dois. O senador Regufe passou a informação falando que são 24 mil cirurgias paralisadas. Isso, eletivas, entre outras. O senhor especificou perfeitamente... 24 mil na fila. Existem hoje 24 mil pessoas aguardando cirurgia. Então, eu estou falando sobre esse tema porque é um tema que eu bato também no meu estado. Eu sei que existe uma desorganização. Se eu peço uma lista, uma relação dessas pessoas que estão em cirurgias eletivas, ou municipais ou estaduais, ou de média e alta complexidade, ela não vem organizada, não se tem isso. A minha pergunta é, como se você não tem organização, como é que você sabe o que tem? E existe um outro problema, não sei se é o caso do DF aqui. Não sei se o senhor teria como passar essa relação, que eu acho que é inútil o sigilo dela, que deveria ser aberta para a população. Todos que estão aguardando, como o senador Regufe disse, 3 anos, deveria saber qual era a sequência que ele estaria. Que existe fura-fila, que existe benefício de alguns políticos
em dizer que está prestando aquele serviço em troca de voto, isso todo mundo sabe. E o prejuízo só se dá às pessoas. O que eu não consigo enxergar também é que o senhor colocou uma meta, 1.000 cirurgias ao mês, se não me falha a memória, por semana. E parece que é insuficiente, né? Para esvaziar 20.000 cirurgias paralisadas. Parece que 1.000 por semana, se eu pegar ali 7 dias, eu não sei se trabalha 7 dias, ou se eu não, 5 dias, seriam 5.000. Então, praticamente, em um mês, em um mês teria solucionado o problema. Mas aí vem a atribuição à falta de anestesistas, falta profissionais, que hoje o SUS congelou essa tabela de cirurgias de profissionais e criou-se um problema até mesmo para as prefeituras, eu digo assim, do modo geral, para as prefeituras com aumento do piso salarial dos enfermeiros, aí tem uma senhora aqui enfermeira, que muitos municípios, e alguns estados, e algumas filantrópicas dizem que não têm condições de pagar. Olha que coisa. De um lado, se paga pouco aos profissionais, aos procedimentos, e de outro lado, se sobe o valor do salário. Deveria acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque hoje não se tem, hoje, a atribuição de onde vai sair essa fonte. Então, a pergunta bem simples, de 9 bilhões que vem aqui para o Distrito Federal, se não me falha a memória, são 9 bilhões gasto pela saúde pública. O senhor teria como explicar ou dizer, demonstrar quanto vem do governo federal, quanto tem do governo do Distrito Federal e onde está sendo aplicado esse dinheiro totalmente, porque só o que se vê é problema. Reclamação, mau atendimento, cirurgia parada, oncologia, falta de médico. Isso é no Brasil todo, senador Regufe. No meu estado está na mesma situação. E eu sou um dos que custeio as cirurgias eletivas municipais, mas em troca disso, antes de enviar o recurso, eu quero toda a relação antecipada, para que a gente possa divulgar e as pessoas acompanharem em tempo real, senador Regufe. Isso é transparência. Quando vai ser a cirurgia, por onde, qual local, para ela ficar sabendo. Eu não sei por que se omite, se oculta coisas que devem ser públicas, pago com dinheiro público. Então, o senhor tem esse número de 24 mil pessoas. Eu creio que tem gente do Distrito Federal assistindo, esperando 3, 4 anos uma cirurgia de uma vesícula, de um rins, cálculo renal, como o senhor mesmo falou. Todo tipo de cirurgia. E ela gostaria de saber, senador Regufe, quando em que posição está. Será que ela foi passada para trás, ela foi preterida por outras pessoas? Ou será mesmo que aquele recurso chegou, senhor secretário, subsecretário, e foi realizada mesmo a cirurgia? Como é que o senhor comprova? Porque aqui eu ouvi o senhor Gutenberg dizendo que existem equipes da saúde básica, da família, fake. Se passa para o Ministério da Saúde, lá que existe na prática, ou no papel, mas na prática não tem ninguém. E recebe o recurso. Então, poderia estar acontecendo a mesma coisa. Se recebe o recurso para cirurgias, para exames, para tudo isso, senador Regufe. E como é que você prova que está sendo feitas cirurgias, os exames? Obrigado, senador Stevenson. Dizer a Vossa Excelência que são 1.000 cirurgias por semana, mais em torno de 60% a 65% dessas cirurgias são de urgência. Apenas 35% dessas cirurgias semanais eu ouvi perfeitamente bem, estão senador. andando a fila de cirurgia. E dizer a Vossa Excelência... Mas o senhor disse 20 mil por aí. Eu fiz um cálculo por cima. 100 mil, independente de porcentagem, estaria esvaziando. E dizer a Vossa Excelência, e também a todos que estão nos ouvindo, que o Senado Federal aprovou o projeto de minha autoria, o PLS 393 de 2015, que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Apenas para preservar a privacidade dos pacientes, não seria pelo nome dos pacientes, e sim pelo número do documento de identidade ou cartão nacional de saúde. Esse projeto foi aprovado, esse projeto de minha autoria foi aprovado aqui no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados e foi engavetado na Câmara dos Deputados por interesses, muitas vezes, de parlamentares
que querem usar a entrada na fila das cirurgias, parece, como moeda eleitoral, o que é uma irresponsabilidade. Esse projeto não poderia estar parado na Câmara dos Deputados. Nós aprovamos aqui no Senado Federal o PLS 393 de 2015, de minha autoria, que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. E o governo do Distrito Federal deveria fazer isso, deveria publicar lá a fila, para nós sabermos quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando o primeiro está na fila. Isso iria, inclusive, fazer a própria sociedade pressionar por mutirões de cirurgia. Porque eu realmente não entendo, por exemplo, um hospital como o Base ter 16 centros cirúrgicos e na madrugada funcionar apenas 2, nos finais de semana funcionar apenas 2. Nós tínhamos que marcar cirurgia 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pagar por cirurgia. Eu acho que isso seria algo muito importante e eu espero que a Câmara dos Deputados, já falei isso diversas vezes no plenário, cobrando a Câmara dos Deputados, já entrei em contato com os líderes da Câmara dos Deputados, com os líderes partidários, com a própria direção da Câmara dos Deputados. É muito importante que a Câmara dos Deputados vote esse projeto que dá transparência na fila das cirurgias. Acho que o Distrito Federal poderia fazer isso independente do projeto, mas também a Câmara dos Deputados deveria votar esse projeto, que é importante para toda a sociedade brasileira, para dar transparência a essas filas. O projeto foi aprovado aqui no Senado e está aguardando votação na Câmara. Eu passo a palavra agora ao senador Exalci Lucas, aqui do Distrito Federal, meu amigo aqui do Distrito Federal, que está aqui do meu lado. Senador Exalci, Vossa Excelência tem 6 minutos. Obrigado, senador Rigoff. Primeiro, eu quero parabenizar a iniciativa, dessa audiência, que a gente nunca conseguiu realmente obter informações concretas e transparentes, do governo do Distrito Federal. Apesar que mais da metade, dos recursos do orçamento da saúde hoje são recursos do Fundo Constitucional, praticamente a metade do orçamento. E nós, nessa pandemia, o Rigoff sabe disso, nós trabalhamos em conjunto aqui, a nossa bancada, tanto eu quanto o Rigoff e Leila, a gente sempre defende muito aqui a questão dos recursos para o Distrito Federal. E na falta de transparência e iniciativa também de tornar as informações transparentes, nós criamos aqui a comissão, o senador Stives participou também, a comissão do Covid. O Gutenberg participou várias reuniões, toda segunda-feira, para que a gente pudesse acompanhar realmente a questão da saúde, que foi um desastre para nós. Eu vi a Lídia aqui falando, do atendimento aos testes positivos, Eu fico imaginando quantos negativos que não souberam disso, porque a operação falso negativo foi exatamente isso, Todo cidadão que foi ao hospital de campanha, seja nos hospitais, o teste deu negativo, porque a operação falso negativo, porque todos os testes eram ineficientes. Exatamente, falsos, Estava sendo recolhido no mundo todo, porque não prestavam, Mas o que eu vejo, e aí cumprimentando os profissionais da saúde, que de fato a gente acompanha de perto e sabe a importância que vocês tiveram, não só durante a pandemia, mas durante todo o tempo, o esforço, a dedicação. Mas o que falta realmente nesse país, e em Brasília em especial, é controle, não tem controle de nada. Aqui é uma saúde analógica, um governo analógico, que não tem controle sequer de estoque de medicamentos. Você mesmo disse aqui, que não tem nem o estoque básico, o necessário, que não poderia faltar em nenhum momento. Mas você, como não tem controle, evidentemente que vai faltar sempre. Mas a questão é que perderam o foco nas pessoas. O que eu lamento muito é que as pessoas hoje estão perdendo, inclusive, a esperança de poder ser atendido em algo. Porque hoje, depois de muita dificuldade, quando consegue uma consulta, que é raro, ela não consegue o exame. E quando consegue o exame, não consegue a cirurgia. E a gente fica assim, estagnado, e assim, indignado até com as aberrações. Pessoas com a parte ortopédica, está internado há 90 dias no hospital, internado, custando quanto por dia? Por causa de um parafuso de R$3, R$4. A gente fazendo vaquinha aqui para ar-condicionado que quebrou, com um orçamento de 9 bilhões de reais. E, como o governador não se dispôs a mandar os seus secretários aqui nessa comissão, nós aprovamos um requerimento de auditoria pública. Então, o próprio Tribunal de Contas da União detectou, foram mais de 3 bilhões que nós repassamos aqui durante a Covid, e dos quais esses 3 bilhões aconteceu exatamente o que foi
também encontrado na operação falso negativo, direcionamento de licitação, superfaturamento. Eu vi aqui, o Tribunal de Contas deve ter aqui pelo menos umas 50 processos, Tribunal de Contas do DF. E eu não sei, desde 2019, nós estamos em 2022, o que aconteceu? Nada. Né? O que aconteceu com a Câmara? A Câmara Distrital, ela tem obrigação, não é um direito, ela tem uma obrigação de fiscalizar o governo. Será que com tudo que aconteceu em Brasília, com as pessoas morrendo aqui por falta de atendimento, será que ninguém da Câmara percebeu que haveria uma necessidade de fazer uma CPI, uma auditoria? Não é? E a gente lamenta muito isso. Nós aqui, com muita dificuldade, nós não temos essa competência, né, de fazer uma CPI do DF. Tanto é que eles alegaram, e alegariam também o contrário, alegando que o recurso era federal. Por isso é que foram liberados, né, os prisioneiros lá, toda a cúpula da saúde que estava presa, saiu exatamente com essa desculpa que o recurso era federal. Mas o que a gente percebe, Gutenberg e Lídia, que estão à frente diretamente, né, eu fico vendo o jovem Pedro aí, né, com essa responsabilidade, mas, né, uma saúde que não tem, não é controle de estoque de medicamento, que é tudo analógico, não tem controle, não é, de pessoal, né, o EGES que foi construído agora, principalmente, para desviar recursos, né? Chegou o momento da eleição da Câmara Legislativa que as despesas de pessoal chegou a 97% da despesa do hospital, quer dizer, uma dívida de quase 500 milhões de reais. Então, uma coisa assim, gritante, né? E eu só lamento, e por isso que o Regulf aqui, nessa comissão de transparência, né, e fiscalização, acertou, porque a gente precisa cobrar isso, a sociedade precisa entender isso, que tem recurso, quase 9 bilhões de orçamento, bilhões. Se você implantar só o controle digital, você economiza pelo menos 30%, 2 bilhões e 700. Então, Regulf, é só para dizer, né, na nossa indignação, acho que a população do Distrito Federal toda está indignada, porque realmente estão desiludida, e não adianta inaugurar a UPA se no dia seguinte não tem médico, não tem medicamento, né? Eu queria até morar nesse mundo virtual que a gente vê na televisão, essa propaganda enganosa que tem todo dia. Mas parabéns, né? Eu tive com a Lídia no Hospital do Gama por diversas vezes, o Gutenberg também em algumas reuniões e hospitais. É uma questão assim de calamidade pública, viu, Stevenson, meu querido Stevenson? A situação aqui, Brasília era para ser uma referência internacional, não era nem local. Por isso que eu perguntei, Zalci, 9 bilhões dividido para 3 milhões de habitantes, 3 mil por pessoa. Deve ser o orçamento que você tem lá do seu estado, é o nosso orçamento da saúde. É bem menos o nosso. Se a gente fosse abençoado assim. Isso aí. Por isso que eu perguntei, o problema é dinheiro, organização é o quê? Mas nós vamos consertar isso aí, viu? Nós vamos dar um jeito nesse negócio aí. Obrigado, senador Exalci. Eu queria também passar ao subsecretário uma informação. Eu recebi aqui uma informação agora, pedindo também para falar sobre a falta de remédios de alto custo na rede, que há uma falta sistêmica de remédios de alto custo. E isso prejudica o tratamento de diversos pacientes no Distrito Federal. E a pessoa está relatando a falta do Colistin, que são para os pacientes que têm fibrose cística, que está faltando desde o início do ano, desde o mês de janeiro, não tem esse medicamento na farmácia de alto custo. O remédio Colistin, que é para pacientes de fibrose cística. Eu me comprometi a devolver aqui, porque a TV Senado vai entrar daqui a pouco do plenário, e nós vamos ter que devolver a transmissão para a TV Senado para poder fazer do plenário. Então, eu vou pedir para cada um aqui, vou dar um pouquinho mais de tempo para Vossa Senhoria, porque tem que responder alguns questionamentos, mas vou pedir também aos demais que sejam bem sucintos na despedida e na réplica, para que a gente possa encerrar e eu cumprir o prazo aqui com a TV Senado. Então, eu passo a palavra ao senhor Pedro Zancanaro. Se Vossa Senhoria conseguir em 2 minutos aqui fazer 3 minutos, fazer aqui uma resposta rápida aos questionamentos, eu agradeço.
Agora o senhor me apertou. E agradeço a Vossa Excelência de ter aceitado o meu convite para estar aqui nessa audiência pública, que é importante para a população do Distrito Federal. Então, eu queria, rapidamente falando, a Secretaria está contratando 230 médicos em concurso regular, a prova vai ser realizada no dia 6 de junho. Recebemos autorização para contratar mais 200 médicos em contrato temporário, com a melhoria do salário em relação ao último contrato, que realmente foi difícil, o salário estava muito baixo. Em relação aos insumos, a gente tem um abastecimento quase completo na rede, diferente do IGES. O IGES compra o seu próprio abastecimento, o IGES tem uma situação diferenciada, um pouco pior do que a própria Secretaria. Lídia, em relação à sífilis neonatal. Sífilis neonatal é um indicador de baixa qualidade de atenção primária. Todo profissional de saúde detectando um caso de sífilis neonatal é obrigado eticamente a fazer o tratamento. A pediatria e a neonatologia do Hospital do Gama foi removida em 2017 para Santa Maria, 2017, e não voltaram. Hoje a gente tem neonatologia só na sala de parto do Gama. Em relação à Neide, a Neide fez um recorte muito bom, já respondo o senador Stevenson. O grupo de financiamento de atenção especializada, tendo visto a natureza, aproveita os maiores valores de despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga, acerca da fonte 138 e 338. Pela soma delas, apresentando-se 95,61% de empenho e 89% de liquidação da despesa autorizada, com 93% de liquidação da despesa empenhada. Nós recebemos, senador Stevenson, respondendo o senhor, 4 milhões do Fundo Constitucional, 4 bilhões, 2 bilhões do GDF, 727 milhões do Ministério da Saúde, de emendas federais recebemos 65 milhões. A gente tem em caixa hoje 335 milhões e conseguimos empenhar 93,7% de todas as despesas globais da Secretaria de Saúde. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Em relação à fila de cirurgias, a gente tem sim todos os pacientes, os 24 mil pacientes listados. O Complexo Regulador do Distrito Federal ele consegue ter listados por patologia e por categoria de risco, porque o paciente, quando ele é inserido no sistema com uma categoria de cor, de acordo com a gravidade e urgência da cirurgia. Então, não seria difícil, por exemplo, disponibilizar a lista desses pacientes, desde que guardado o devido sigilo, que nós somos obrigados por lei a manter. Só a título de exemplo para os senhores, a gente tem... A título de exemplo das cirurgias ortopédicas, só para dizer como que elas ficam organizadas. A gente tem, hoje, a fila de pacientes aguardando cirurgias ortopédicas tem 1.233 solicitações, sendo 81 vermelhas, a mais antiga, em 29 de setembro de 2021. 267 amarelas, a mais antiga, em 13 de setembro de 2021. 455 verdes, sendo a última mais antiga em 15 de setembro. E 430 azuis, sendo a última inserida, a mais velha, em 23 de setembro. A regulação das cirurgias eletivas ela se iniciou em dezembro de 2021, portanto, os primeiros dados das cirurgias reguladas constam de janeiro de 2022. Então, a gente tem um controle. Quando a cirurgia é colocada dentro do complexo regulador, a gente passa a ter, e exatamente é uma forma de proteger essa fila, para que não haja interferência política, não há dedo de indicação, passa essa pessoa na frente. A única questão que faz uma pessoa passar na frente da fila de cirurgias eletivas é se, porventura, ela é emergencial e precisar ser operada de emergência. Em relação, rapidinho, senador Exalci, o que eu posso falar, eu estava à frente do Agarran na época do Covid, eu acho que a gente teve a oportunidade de conversar. O Agarran conseguiu fazer 110 mil atendimentos de Covid, internou mais de 10 mil pessoas. A gente tem sim controle sobre o nosso RH, no entanto, a gente não depende da secretaria ter disponibilidade financeira para contratar ou não. E isso faz com que a gente tenha sim dificuldade para contratar, seja contrato temporário ou concurso regular. Em relação à medicação de alto custo, existem medicações que são fornecidas pelo Ministério da Saúde e existem medicações que são compradas pela Secretaria de Saúde. A medicação citada, o Colistin, é uma medicação fornecida pelo Ministério da Saúde. Então, a gente depende do fornecimento do Ministério, não cabe a nós comprarmos. Acho que é difícil. Acho que foi tudo. Pedro, obrigado por ter vindo a essa comissão, ter aceitado o meu convite. Eu sei que essa função de, às vezes, ter que responder pelo governo não é fácil, mas são muitas as críticas, são muitas as coisas que precisam ser respondidas. E eu queria agradecer a Vossa Senhoria ter aceitado aqui o meu convite para estar nessa audiência pública.
Queria passar também para o Dr. Gutenberg, tem 1 minuto para as suas considerações finais, e eu vou ter que ser rigoroso no tempo que estou sendo cobrado aqui, Dr. Gutenberg. Bem, de qualquer um... Bem, eu gostaria de deixar bem claro que só se faz políticas públicas em saúde se houver compromisso, se houver... Tudo que norteia a gestão da medicina no meio privado, na clínica privada, pode ser aplicado no serviço público. Basta interesse. Você tem que ter planejamento estratégico, avaliação de desempenho, cumprimento de metas e valorização do servidor, o que não existe hoje nas políticas públicas do Distrito Federal. Deixar bem claro também que o Distrito Federal não falta... Quem está nos ouvindo tem que ter isso em mente, senador Rigufe e senador Exalci. Não falta médico no Distrito Federal, falta médico no serviço público. Falei ainda há pouco, nós temos a maior concentração de médico do país. Apenas 32% dos médicos de Brasília estão no serviço público. Portanto, Pedro, o que falta é compromisso. Você conta a seu favor, a sua boa vontade e também que você assumiu agora em fevereiro. O compromisso para contratar médicos é desde o início do governo sabia do déficit enorme. Então, causa da desassistência é falta de compromisso com a gestão. Nós estamos observando, Exalci e senador Rigufe, a inversão do fluxo. Quando eu cheguei em Brasília, se dizia que o sistema de saúde público do Brasília é sobrecarregado porque vinha o pessoal de Goiás para cá. Hoje, o cidadão de Brasília está saindo para ser assistido, ter assistência em Goiás. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que Pedro, o senador Rigufe e os demais presentes para encerrar. Se faz políticas públicas com atendimento e planejamento permanente e constante. E mutirões de cirurgia, seja do que for, não é prática de política pública, são emergenciais. Portanto, senador Exalci e senador Rigufe, espero que nos próximos 4 anos se consiga implantar políticas públicas permanentes e constantes, e não políticas emergenciais para aliviar temporariamente o sofrimento da população. É só, senador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gutenberg, por ter aceitado também o meu convite para essa audiência pública. Veio enriquecer muito essa audiência. Agora passo a palavra para a enfermeira Lídia Pérez, também para fazer uma última consideração, também no tempo de 1 minuto, e quero agradecer a Vossa Senhoria também o convite, por ter aceitado o meu convite para vir a essa audiência pública. Eu que agradeço, e eu queria finalizar com um pedido, porque eu acho que o maior problema que eu tenho hoje lá no céu do HRG pode ser resolvido aqui, com o apoio dos senadores e com o Pedro, que representa a Secretaria de Saúde. A nossa situação hoje lá, chegamos muitas vezes a ficar com 8 bebês, 9 bebês lá dentro, né? Pelo menos no meu último plantão, no domingo, eu estava com 9 bebês lá dentro. E a UTI neonatal, para ser fundamentada e formalizada como UTI neonatal, é um mínimo de 10 leitos. Eu já tenho profissional, eu já tenho, talvez, a neonatologia, a gente tem esse déficit, mas uma sugestão que eu daria seria esses neonatologistas serem lotados lá dentro da UTI neonatal e prestar assistência no CO de forma que nasceu, chama para que ele preste essa assistência. E o apoio dos senadores no sentido de equipamento, porque talvez com uma emenda, não sei se vocês conseguiriam nos ajudar, porque hoje nós não temos incubadoras e ventiladores mecânicos suficientes para atender essa demanda. Eu acho que é gritante a necessidade dessa UTI neonatal pela demanda e pelo volume de partos que nós atendemos. E não adianta dizer que risco habitual não precisa de UTI neonatal, porque precisa sim. A gente não sabe como vai nascer o bebê. O parto ele é uma caixinha de surpresa, tá indo tudo bem, no final tem uma complicação, precisa de uma UTI. E eu vou além, porque muitas vezes nós recebemos bebês prematuros que eram para estar sendo atendidos lá no IGES e que não são atendidos porque eles simplesmente fecham porta e jogam a paciente na rua e nós vamos ter que acolher lá no Hospital do Gama. Então, eu acho que dá para a gente tentar ajudar essa situação tão gritante. Então, eu venho aqui meio que pedir a ajuda de vocês nesse sentido e agradecer realmente esse momento de ser ouvida, de falar, porque muitas vezes quem está ali na ponta, quem está ali na assistência, sabe melhor do que está acontecendo. Então, às vezes, lá de cima, vocês não conseguem enxergar algumas situações que podem ser corrigidas de forma simples. Eu acho que lá não é um problema muito difícil, não, de resolver. Então, eu passo a bola aí para vocês. Obrigada. Obrigado, enfermeira Lídia. Obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui. Passo agora a palavra à senhora Neide Glória
Garrido, também para uma consideração final, também pelo tempo de 1 minuto, e apenas dizer, Neide, que essa audiência pública foi muito importante por isso, e o secretário adjunto colocou aqui que, por exemplo, a falta de remédios na farmácia de alto custo do Distrito Federal decorre, em alguns casos, do governo federal, como, por exemplo, no caso da falta do Colistin, que é um medicamento para fibrose cística. Então, eu pediria também que Vossa Senhoria tentasse ver junto ao Ministério da Saúde, porque é muito grave a falta de remédios na farmácia de alto custo. Estou recebendo aqui vários relatos, e se o Ministério da Saúde também puder ajudar com isso, eu agradeço. E obrigado, Neide, por ter aceitado o meu convite para estar aqui também nessa audiência pública. Imagina, senador, sou eu quem agradeço, até porque essa oportunidade é uma oportunidade de atualização também para todos nós, ouvir as diferentes facetas de um problema que a gente sabe que é bastante complexo, né? Eu vou, sem dúvida nenhuma, reverberar essa informação que foi veiculada aqui sobre os medicamentos. Tenho perfeito conhecimento de que uma parte da lista de medicamentos é responsabilidade do Ministério da Saúde. Não trabalho especificamente nessa área, como eu disse, mas sem dúvida nenhuma posso transmitir à área responsável essa observação que foi feita aqui. A audiência, eu acho também que foi bastante importante, porque tocou em aspectos fundamentais para a qualidade da assistência no DF, e ouvir o secretário adjunto nos traz um alento, porque é alguém que visivelmente está disposto a batalhar muito, a lutar para melhorar as coisas e a situação que ele encontrou. Felizmente, vimos que essa melhoria não depende do recurso federal, ou seja, já falamos do recurso da contribuição federal para o custeio. A gente não tem conhecimento da contribuição do montante do DF, mas isso é um problema geral no país. Na verdade, a contribuição do Ministério da Saúde é sempre transparente e é pública, e a dos estados não é assim. Mas, de toda forma, ficou claro que não é um caso, neste momento, exclusivamente de recursos, sobretudo de recursos federais. E eu estou à disposição para uma outra conversa, se for o caso. Muito obrigado, senador. Obrigado, Neide, por ter aceitado o meu convite para essa audiência pública. Quero aqui registrar também a presença da deputada federal Paula Belmonte, que também está aqui nessa audiência. E vou passar a palavra rapidinho, que também pediu a palavra, a senadora Leila. Leila, vou pedir só que seja rapidinho, que eu estou sendo cobrado aqui para encerrar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Boa tarde, senador Regufe, querido companheiro de bancada, senador Exalci. Eu vou ser muito rápido. Eu acompanhei, mesmo com o gabinete aqui, recebendo, enfim, todos os dias, né, o Regufe? Todos os dias a gente recebe muito aqui no gabinete, mas acompanhei atentamente algumas falas aí, da senhora Neide, do Pedro agora, né, do Pedro, o secretário adjunto, o doutor Gutenberg. Deixa eu te perguntar, eu queria perguntar especificamente para o secretário adjunto, né? Ainda sobre a gestão do Instituto, na opinião, né, do subsecretário, de todos aí presentes, o problema é do modelo ou da governança que foi submetido ao IGES, né, o modelo de gestão? Mas eu não vi, Regufe, eu não ouvi isso. Eu pergunto se isso, né, o porquê da falha e outro. Teve a introdução dos sistemas de informação integrados, eu quero a resposta rapidinho. Que controla os prontuários, as consultas, os exames, os estoques, que pode facilitar as vidas do paciente, melhorar o atendimento e controlar os custos da operação do sistema de saúde. Isso eu não ouvi aí. São soluções simples e óbvias.
Eu tenho notícias de que houve 2 tentativas de implantação desses sistemas e que a implantação não teve sucesso. Eu pergunto, o porquê do insucesso da implantação desse sistema e como podemos garantir uma implantação bem-sucedida? São só essas 2 perguntas que eu não vi ninguém... Enfim, se ele respondeu durante a audiência, eu peço desculpa. Obrigado, senadora Leila. Se o secretário puder responder de forma bem sucinta, eu agradeço. Obrigado. Eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Senador, se puder me dar 15 segundos depois... É porque eu estou sendo realmente, doutor Gutenberg, cobrado para encerrar, mas eu vou passar só para o secretário, como ela questionou a ele, bem pedir para ele ser sucinto e agradecendo aí a presença mais uma vez. Senadora Leila, boa tarde. Senador Regufe, obrigado pela pergunta. O meu entendimento é de que o IGES ele foi criado para ter flexibilidade em contratações e compra de insumos. Hoje, eu posso dizer para a senhora que o IGES tem tentado melhorar na sua capacidade de comprar insumos. No começo ele foi desse jeito, agora o IGES ele demora mais do que a própria secretaria que responde à Lei 866 de licitações para comprar insumos. Então, eu acho que o problema não é no modo da ideia, eu acho que é do fluxo de processos dentro do Instituto que está precisando de uma melhoria. Obrigado, secretário. Agora, isso realmente não tem cabimento. O IGES foi feito pelo conceito de ter uma maior agilidade na compra de insumos e ele levar mais tempo do que a própria secretaria, isso mostra uma ineficiência absolutamente gritante. Eu queria muito agradecer a presença de cada um dos convidados para essa audiência pública. Eu propus essa audiência pública porque eu penso que o Senado Federal não pode se omitir com relação à questão da qualidade da saúde pública aqui do Distrito Federal. Em grande parte, numa boa parte, a saúde pública aqui é financiada por recursos federais e essa Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, ela tem uma responsabilidade nisso. Queria agradecer a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Zancanaro, ao doutor Gutenberg Fialho, à enfermeira Lídia Pérez, à senhora Neide Garrido, aos senadores Isalci e Stevenson, que tiveram aqui, assim como a senadora Leila, que também participou dessa audiência de forma virtual, e dizer a todos, e secretário, que eu espero, sinceramente, que o governo do Distrito Federal faça um mutirão de cirurgias. Isso não é difícil. Não dá para aceitar que um hospital como o Hospital de Base, com 16 centros cirúrgicos, funcionem apenas 2 na madrugada. Isso não dá para aceitar. Nós deveríamos marcar cirurgia 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pagar por cirurgia. No final de semana, de 16 centros cirúrgicos, funcionar apenas 2. Isso só no Base, porque isso se espalha por toda a rede da saúde do Distrito Federal. E isso é a vida real das pessoas, e isso é absolutamente inaceitável. E também dizer que acho que precisa melhorar muito. Acho que nós precisamos melhorar muito, inclusive mecanismos de controle. É preciso ter um controle de estoque de medicamento digital, público, para que todos possam controlar. Não tem cabimento nós não termos esse controle de estoque. Isso faz com que se desviem remédios, que se prejudique a saúde das pessoas. E queria agradecer a todos, agradecer também a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e encerrar essa sessão antes convocando sessão deliberativa ordinária dessa comissão para a próxima terça-feira, às 14h30, aqui mesmo nesse plenário. Muito obrigado.